Começa Boa tarde, agora, meio-dia e 6 minutos em Belo Horizonte. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, pela Rádio América FM nos 107,1 e na Rádio Cultura AM 830 kHz. Eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. E eu já quero chamar a sua atenção para você participar do Rede Notícia dessa sexta-feira com a gente. É fácil, é só você entrar com uma mensagem no nosso WhatsApp. O número, eu vou falar para você, é o 996802910. Vou repetir, DDD 31 996802910. E nós queremos você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. É claro que o dia de hoje, né, o dia seguinte à escolha do novo Papa, do Papa Leão XIV, a gente não poderia começar de forma diferente o nosso Rede Notícia, né, Milene? Do que sem ser falando sobre a escolha do cardeal Preste, né, o cardeal norte-americano que adotou o nome de Leão XIV. E o novo Papa, o nosso Papa, celebrou a primeira missa para cardeais na Capela Sistina na manhã dessa sexta-feira. Inclusive você está vendo aí, para quem está nos assistindo na TV Horizonte, as imagens dessa primeira celebração que foi fechada somente para cardeais. E nela o pontífice pediu para que a igreja seja um farol que ilumine as noites de todo mundo. É isso mesmo, e ainda na homilia, o Papa Leão XIV destacou a união e o evangelho. Lamentou o declínio da fé em detrimento do dinheiro ou do poder do prazer. O novo Papa disse também que espera que a igreja seja identificada pela santidade dos seus membros e não pela grandiosidade de seus edifícios. Até o Papa Leão XIV, nessa primeira aparição, né, celebrando uma missa, ele, inclusive, durante parte dela, falou em inglês. Ontem ele já tinha quebrado o protocolo quando falou em espanhol, fazendo uma saudação, inclusive, aos peruanos, onde boa parte do ministério do Sumo Pontífice foi exercido, né? Ele foi arcebispo de Chiclayo, também esteve em Turídio, é um homem muito identificado com as questões latino-americanas, e para a gente conversar um pouco mais sobre isso, a gente vai acionar o nosso colega Leonardo Apolinário, que está na redação da Rede Catedral, ao vivo. Léo, que acompanhou essa missa mais cedo, né, Léo? E a gente tem não somente, antes de tudo, boa tarde, Léo, a gente tem não somente o primeiro Papa norte-americano, a gente também tem um primeiro Papa agostiniano, não é isso, Léo? Exatamente, André. Boa tarde para você, para Milene, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Rede Notícia. O Papa que foi escolhido ontem, o cardeal Prevost, como assim ele é conhecido, ele tem uma linda caminhada na igreja, principalmente aqui na América, da igreja do Peru. Ele era bispo de uma diocese, a diocese de Chiclayo. E é uma diocese, uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade histórica. Já na internet já estão circulando imagens dele fazendo o percurso, visitando as paróquias a cavalo. Ele falou que geralmente os bispos fazem essas visitas de carro, né? E lá, nesse lugar, peculiarmente, ele faz a cavalo. Bom, nós estamos acompanhando aí imagens da missa de hoje cedo, que foi essa primeira missa na Capela Sistina, onde o novo Papa, Leão XIV, ele celebrou para os cardeais, né? Ele fez homenagens ao apóstolo São Pedro. Na homilia, e quando vocês mesmos destacaram, ele falou sobre trazer luz em noites escuras, né? O americano também fez menção ao Papa Francisco. Ele falou um pouquinho do que Francisco fez durante o pontificado dele e disse também assim: se me permitirem também dizer algumas palavras a todos aqueles, em especial da minha
querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde é um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhando sua fé, e deu tanto para continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. Bom, o que chama a atenção é que durante o conclave, André e Milene, todos que estão nos acompanhando, dificilmente apareceu o nome dele. Como o André ontem mesmo disse, eu estou me lembrando aqui na transmissão, o nome dele apareceu ali em uma das últimas listas, mas nem estava lá nos primeiros, o segundo nome, né? E aí, durante a cobertura, na semana do falecimento do Papa Francisco, no dia 25 de abril, nós recebemos aqui na nossa cobertura, estava André, Verônica, eu, nós recebemos o Frei Luiz Antônio Pinheiro. O Frei Luiz Antônio, ele é da Ordem de Santo Agostinho, a ordem que o cardeal Prevost, agora Papa, o Papa Leão XIV, ele participava, ele fazia parte, né? Vamos dizer assim. E o Frei Luiz falou que gostaria de ver um agostiniano Papa, isso no dia 25. Vamos relembrar, vamos ouvir o que o Frei Luiz disse. Eu gostaria, Verônica, aproveitando a oportunidade, né? Bom, daqui a pouquinho, então, nós vamos ver se a gente consegue recuperar esse vídeo do Frei Luiz, que ele contou um pouquinho quem era ele, quem era hoje o Papa Leão, falou um pouquinho sobre a formação dele. Bom, e o Frei Luiz disse também, nesse dia, que ele já foi o superior provincial da congregação, da Ordem de Santo Agostinho. Bom, e como superior provincial, ele já esteve no Brasil pelo menos 2 vezes. E em 2012, ele esteve em Belo Horizonte e esteve também na região metropolitana, na cidade de Mário Campos. Na ocasião, ele veio presidir a missa de profissão religiosa de 2 freis. Um deles é o Frei Jefferson. E toda essa história foi divulgada, divulgaram também imagens do Papa, hoje Papa, comendo o nosso tradicional frango com quiabo, ele sempre sorrindo nas fotos. Vamos acompanhar. Então aí, inclusive, as imagens na tela, justamente nesse período, né, Léo, que ele comendo franguinho com quiabo. Por que não gosta de uma comida, uma iguaria como essa? Né? Virou mineiro de coração, né? Tá aí ele durante o período, agora já como cardeal, né? E naquela primeira imagem, nessas imagens aí, justamente quando ele esteve em Belo Horizonte, lá no Colégio Santo Agostinho, inclusive. Exatamente. Uma outra, a primeira das imagens em Mário Campos, né? E tá aí a passagem do nosso Papa Leão XIV por terras mineiras. O André, e aqui em Belo Horizonte... Frei Luiz Antônio ali atrás, ó, com o livro azul em mãos. A presença muito grande dos agostinianos. Eles têm uma comunidade muito grande aqui, são bem atuantes nas comunidades de fé, em pastorais, na área da educação, como você mesmo lembrou aí, o Colégio Santo Agostinho, e eles desenvolvem muitos trabalhos aqui na Arquidiocese, principalmente aqui na região central e algumas cidades aí de Minas Gerais. O Frei Luiz Antônio enviou para a gente um vídeo, né, em que ele fala sobre essa alegria dos agostinianos em ter agora um Papa vindo da sua ordem. Vamos ouvir e ver? Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs todos, graça e paz. Hoje é certamente para todos nós, agostinianos do mundo todo, um dia muito, muito especial. A Igreja recebe o seu novo pontífice, o nosso querido Papa Leão XIV, que disse: eu sou filho de Santo Agostinho, eu sou agostiniano. Com vocês, eu sou cristão. Para vocês, eu sou bispo. Eu estou aqui em Lima, onde exatamente conheci o cardeal Prevost em 1985. Ele voltava de Roma quando tinha terminado o seu doutorado em Direito Canônico. Tinha 30 anos e eu, na época, tinha 21 anos, eu ainda era estudante. Então, todos nós aqui estamos festejando, imagino em todos os lugares do mundo, vocês aí no Brasil também. É uma ocasião muito especial. E o Papa Leão XIV, ele começa exatamente a sua saudação com a saudação de Jesus Cristo ressuscitado. A paz esteja com vocês. Várias vezes ele falou exatamente do tema da paz.
Vamos construir paz. É um Papa que fala da inclusão, um Papa que fala da conciliação, um Papa que se pronuncia a favor das coisas essenciais. Creio que para todos nós é também um momento novo, um momento de muita esperança. Bom, André, é bom a gente lembrar também que ontem teve uma coletiva de imprensa na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quem participou foi o secretário-geral, que é o Dom Ricardo, bispo auxiliar de Brasília, e o núncio apostólico, Dom Diamantista de Quatro. E aí eles ressaltaram algumas coisas, que Leão XIV conhece profundamente o Brasil, que é o maior episcopado do mundo, que nós ganhamos um grande presente. Como eu disse, como superior dos agostinianos já esteve no Brasil pelo menos 2 vezes, e o Dom Ricardo ressaltou quando eles fizeram uma visita lá e tiveram a oportunidade de conversar com, na época, cardeal Prévost, e disse o seguinte: ele é um homem que escuta, ele é atento ao que se diz, e quando eles foram conversar lá no discatério. Então, isso daí é uma característica muito importante e o que deve ser o episcopado agora para frente. Eu volto com vocês. Obrigado, Léo. Vamos agora para o intervalo. Na volta, você vai ver que o governo do estado apresentou um plano para poder pagar as dívidas de Minas Gerais com a União. E a ideia é repassar empresas públicas. E ainda uma grande apreensão de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Agora, em Belo Horizonte, 12 horas e 18 minutos. Vamos ao intervalo. Rede Notícia volta já já. Estamos de volta aqui pelo nosso Rede Notícia, 12 horas e 21 minutos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 barras de cocaína pura em uma abordagem no quilômetro 479 da BR-365 em Patrocínio, no Alto Paranaíba. De acordo com a PRF, a droga está avaliada em cerca de 2 milhões de reais. Segundo a PRF, os policiais abordaram o condutor de um carro que trafegava em alta velocidade e durante a fiscalização notaram que partes do veículo apresentavam sinais de adulteração. A droga estava escondida em um compartimento localizado abaixo do câmbio do veículo. O motorista do carro, de 37 anos e que já tinha passagens por tráfico de drogas, confessou aos agentes da PRF que trouxe a droga de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Patrocínio. Governo dá os primeiros passos para estruturar a agência responsável pelos pedágios rodoviários em Minas. O destaque é do repórter Newton Lopes. O governador Romeu Zema sancionou hoje a lei que cria a Artemig, Agência de Regulação dos Transportes de Minas Gerais. A Artemig deve seguir os moldes das agências reguladoras federais, como a ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que tem função de determinar regras e fiscalizar o que acontece nas estradas do país. O governo de Minas defende a criação da Artemig para fiscalizar as concessões das rodovias estaduais, como no caso do Vetor Norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Zema propõe a concessão das MGs 10, 424 e LMG 800, que inclui a instalação de 12 praças de pedágio. Agora, cabe ao Romeu Zema indicar 3 nomes para compor a diretora da nova agência reguladora. O nome dos indicados vão precisar ser aprovados pela Assembleia Legislativa. O texto publicado hoje no Diário Oficial do Estado também estabelece o Sistema de Infraestrutura de Transportes do Estado de Minas Gerais, composto pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, pelo DRMG, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, e pela Artemig. Repórter Newton Lopes. E o governo de Minas Gerais dá os primeiros passos para estruturar a agência... perdoe, essa notícia acabou de dar agora. Copasa, Semig e Codemig podem ajudar Minas Gerais a pagar parte da dívida do Estado com a União e viabilizar a adesão ao Propag. Quem detalha é a repórter Janaína Regiane. O atual governo mineiro não vai aderir ao Propag, o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, caso não consiga pagar 20% da dívida com a União.
O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, disse que para o Estado abater 20% da dívida é preciso repassar cerca de 34 bilhões de reais para o governo federal. O valor será repassado em ativos estatais. Entre as opções estão Copasa, CEMIG, Codemig e Codenge e a empresa mineira de comunicação. Caso o governo de Minas consiga repassar o valor, a taxa de juros cai de 4 para 2 pontos percentuais. Os estados em dívida com a União têm até dezembro deste ano para aderir ao programa e até outubro para enviar ao governo federal propostas de redução das dívidas. Repórter Janaína Regiane. Servidores públicos do Estado fizeram uma manifestação pela manhã no centro de Belo Horizonte, reivindicando reajuste salarial e contra as transferências de empresas públicas em Minas Gerais. A repórter Erlaine Grace traz os detalhes. A pauta é antiga. Reajuste salarial, melhores condições de trabalho, defesa dos serviços públicos. Carlos Augusto Martins, presidente do Sindipros, fala sobre o protesto. A indiferença do governo para com servidores públicos, principalmente do executivo. No nosso caso, da área da saúde, trabalhadores em hospitais públicos. Nós, além de não estarmos sendo valorizados pelo governo, que não quer repor as perdas inflacionárias que tivemos nos últimos anos, já há mais de 3 anos que não temos nenhum tipo de reposição no nosso salário, temos convivido também com uma situação de sobrecarga de serviço. As condições de trabalho dentro dos hospitais são precárias. Neuza Freitas, diretora executiva da Sindisaúde, pede atenção às demandas da categoria. Eu espero, nós esperamos, o conjunto do funcionalismo, que o governo cumpra um dos princípios da administração pública, que é a isonomia, o tratamento isonômico com todos. Porque ele dá um reajuste salarial apenas para um grupo. Isso nós não podemos admitir, porque realmente a categoria que carrega o Estado nas costas é a que está nas ruas. É saúde, é educação, é segurança e tantos outros. Então o governo simplesmente dá um reajuste salarial apenas para um grupo, isso nós não podemos permitir. A manifestação reuniu também profissionais da Justiça e do Meio Ambiente. Os servidores públicos prometem continuar mobilizados até que as reivindicações sejam atendidas. Olha só, gente, o INSS anunciou hoje a devolução de mais de 292 milhões de reais a aposentados e pensionistas lesados por saques não autorizados por entidades e associações cadastradas à autarquia. O calendário de pagamento das quantias começa no dia 26 de maio e vai até dia 6 de junho. Segundo o INSS, a parcela que será devolvida se refere a descontos indevidos praticados no último mês de abril. Na próxima terça, dia 13, 9 milhões de aposentados e pensionistas serão notificados sobre a possibilidade de terem sido indevidamente descontados nos últimos anos. Quem for notificado deve confirmar se autorizou ou não os saques. Agora nós temos um breve intervalo e na volta vamos conversar com o diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis, para entender mais sobre Leão XIV, o Papa escolhido. Agora em Belo Horizonte é 12h28. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, 12h31. Agora recebendo, junto com a Milene Alves, aqui nos estúdios da Rádio América, o nosso Padre Samuel Fidelis, diretor executivo da Rede Catedral, pró-reitor também do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Boa tarde, Padre. Boa tarde, André. Boa tarde, Milene. Boa tarde a quem nos acompanha pela Rádio América e pela TV Horizonte. O senhor disse que a fumaça saía ontem, saiu mesmo, hein? Pois é, acertamos inclusive quem seria o Papa. É verdade. Falando nisso, vamos conferir justamente esse prognóstico que foi feito ontem, no final do Rede Notícia, e foi o último nome que a gente ventilou e acertamos na mosca. Vamos ver. Tem um nome que não está aparecendo muito e ele não é muito bem visto entre grupos mais conservadores.
Mas, aliás, dois eu deixaria. O primeiro é do Prevost, que é superior dos agostinianos, americano, não aparece muito, mas eu acho que seria um perfil interessante, porque é um americano, mas com muita experiência de América Latina, então você de alguma forma teria ali alguém de vida religiosa, experiência pastoral. Teve no Peru, né? Se eu não me engano, isso, no Peru, exatamente, tem uma experiência pastoral lá, então acho que é um nome interessante. Padre Samuel, você falou, não era um nome que agradaria muito aos conservadores, mas o que a gente chegou a fazer essa pergunta para o professor De Coppe, se demorasse muito, poderia ser um sinal de que as correntes de Francisco poderiam estar perdendo força. Com a decisão rápida, ficou claro de que realmente seria um papado de continuidade à linha adotada pelo Papa Francisco. Com certeza. Penso que, modéstia à parte, aqui na Rádio América e na TV Horizonte, a gente acertou em cheio. Tanto do ponto de vista do perfil, que seria alguém mais diplomático e mais conciliador. Imaginava-se a mídia que seria um italiano, mas agora o Prevost serve muito melhor do que um italiano, porque é alguém de norte-americano, mas, como estou brincando, peronomútil, também tem o sangue da América Latina, também filho de um francês, meio italiano, com uma espanhola, então quer dizer, é um homem universal. É um Papa binacional. Exatamente, e isso é muito significativo, além de ser alguém também que vai conseguir conciliar muito bem as duas alas dentro da igreja. Essa continuidade do Papa Francisco expressa no nome, certamente vamos falar sobre isso, e também essa dimensão de alguém que também terá um diálogo com os conservadores. As vestes também expressam isso. E em uma das conversas que a gente teve, padre, o senhor falou que o Pietro Parolin, né, que era um dos mais cotados, não tinha tanto essa vivência de pastoreio. E agora o senhor destaca que o Papa Leão XIV vai se destacar na questão de conciliar, né? Então isso é um diferencial dele. Com certeza. Acabou se concretizando o que a gente tinha mais ou menos indicado como tendência, o Espírito Santo esteve conosco, que é a perspectiva de que Parolin tem essa diplomacia mais do ponto de vista do Vaticano como um Estado. Então, uma presença na Venezuela, também muito importante no Tratado da Santa Sé com a China. E alguém que não teve, ao longo da vida, experiência pastoral. Porque, geralmente, os diplomatas, no âmbito da igreja, como é também no âmbito externo, eles são homens de carreira. Então, estudam aquele pragmatismo, aquela lógica, aquele jeito de ser próprio das relações mais burocráticas, institucionais. Então, pontuava que isso poderia ser alguma coisa que não pesaria muito a favor. E encontramos alguém que durante a vida foi diplomata, alguém que teve que ter trânsito, até já temos fotos dele aqui tomando cerveja. Em Belo Horizonte. Comendo belo de um franguinho com quiabo. Exatamente, aqui em Belo Horizonte. Mostra que tem bom gosto. Mas, exatamente. Como superior dos agostinianos, é alguém que tem que ter trânsito, é uma grande ordem tradicional dentro da igreja, ao mesmo tempo também no dicastério para os bispos, quer dizer, todos os bispos, arcebispos do Brasil inteiro, de algum modo, passam pelas mãos deste homem, não só para ser eleitos, como também para conseguir os nomes daqueles que são eleitos. Então, certamente uma excelente escolha. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, falou, inclusive, fez um pronunciamento sobre a escolha de Leão XIV como novo Papa. Vamos ver. A expectativa é sempre muito esperançosa, porque Deus dá à igreja os pastores que ela precisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou ao Colégio Cardinalício para esta escolha. Portanto, recebemos a notícia jubilosos e com muita esperança. A escolha do nome Leão XIV certamente aponta para compromissos muito importantes do novo Papa, sobretudo no horizonte social, cultural e evangelizador. Estamos muito felizes com essa escolha e esperançosamente na adesão filial e respeito e em comunhão caminharemos como igreja. Eu não o conheço pessoalmente, tenho notícias muito boas a respeito da sua missão e do seu trabalho. Teríamos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora durante a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida, quando ele viria exatamente para ser o pregador do retiro. Mas certamente teremos essa oportunidade muito em breve, se Deus quiser. Um agostiniano eleito Papa mostra que a Igreja é universal e traz uma riqueza muito especial por ser agostiniano, na experiência importante e bonita de um homem do diálogo aberto, de profundidade espiritual e, sobretudo, de amor a Cristo e amor às pessoas. Portanto, um sinal muito bonito da riqueza da Igreja.
Nós ouvimos aí, né, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, que falou, inclusive, sobre os agostinianos, né? Eu queria perguntar a Padre Samuel o que define os agostinianos e em que essa ordem se difere dos franciscanos e dos jesuítas, que era a ordem que o Papa Francisco fazia parte. A Igreja Católica tem, ao longo de sua história, maneiras de vivenciar a fé, que é um momento concreto da história da humanidade que suscita como carisma uma atualização do Evangelho, uma inspiração própria. E nós temos os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos e, dentre essas, também a Ordem dos Agostinianos, que não é propriamente fundada por Santo Agostinho, que é um santo ali do século IV, século V, mas segue a sua inspiração. Poderíamos dizer, em linhas gerais, o que define o carisma agostiniano, o seu lema, unum cor et anima una, um só coração e uma só alma. Portanto, como o arcebispo bem destaca, essa dimensão do amor, Agostinho é sempre representado com um coração incandescente, porque ele o expressa assim, não é? Um doutor do amor nos seus escritos. E essa conciliação que foi o desafio da primeira hora da fé cristã entre a fé e a ciência, entre o pensamento teológico e a filosofia. Porque uma coisa foram as narrativas bíblicas, a primeira inspiração do Evangelho, naquilo que ressoa por primeiro nos lábios dos apóstolos e que vai sendo transmitido à Igreja. O desafio da primeira hora foi de como utilizar-se do conhecimento grego, romano, da filosofia, de toda a tradição dos escritos greco-romanos e dar a partir deles a conhecer a fé. Portanto, a perspectiva agostiniana representa muito isso, essa conciliação entre a contemplação e a dimensão da ciência, entre a fé e a razão. Termina uma frase de Santo Agostinho, que é muito célebre, que é aquela de que nós temos que ter 2 pulmões na nossa alma. Um pulmão é a fé, o outro é a razão. Então, agostiniano significa isso. Padre Samuel, vamos fazer uma conexão direta agora de Belo Horizonte a Roma. Nós vamos conversar com o Padre José Cândido, que é o pároco emérito da paróquia de São Sebastião, da Arquidiocese de Belo Horizonte, ali no Barro Preto. Ele que já falou com a gente ontem, até apostou no Parolim, mas a pergunta que eu te faço, Padre José Cândido, ficou feliz com a escolha de Leão XIV? Boa tarde. Primeiro, aqui é boa tarde aí, para vocês também, boa tarde, para todo mundo aí. Eu fiquei mais feliz ainda, superou as expectativas o Papa Gregório XIV. Padre Zé Cândido, a sensação que o senhor teve logo depois da escolha, você que estava ali muito próximo, qual foi a emoção que o senhor sentiu naquele momento, padre? Eu senti, eu compartilhei a mesma emoção das multidões que estavam. Então tinha americano, inclusive, tinha umas americanas, tinha gente do Iraque, gente de várias partes, quase todos jovens, e a alegria, a emoção era imensa. Na conexão com o Padre Zé Cândido, então vamos tentar restabelecer. Deve ser uma emoção muito especial, né? Presenciar um momento desse tão perto. E quando o Cardeal Prestes faz a escolha de Leão XIV, a gente está falando dele ser agostiniano, ser norte-americano, que já são 2 ineditismos, mas ele vai buscar novamente um nome muito forte e de o seu antecessor, que foi um nome que é meio que um divisor de águas na igreja, principalmente após Revolução industrial, desse mundo moderno, contemporâneo que a gente vive, que é Leão XIII, que faz a doutrina social da igreja. A gente pode pensar que Leão XIV vai dar prosseguimento a isso, essa é uma igreja que não só vai ser mais missionária, mas também mais posicionada contra as desigualdades sociais no mundo? Com certeza, e as providências, mais do que coincidências, são muito interessantes, porque, para dizer dessa irmandade que havia entre Frei Leão e Frei Francisco, na história de São Francisco de Assis, Francisco é aquele momento da alegria do Evangelho, de uma simplicidade redescoberta, no encontro da graça divina que nos causa
o esvaziamento de tudo aquilo que é excesso, daquilo que é ambição. Mas Francisco não era um homem propriamente do desenvolvimento tecnológico, estou dizendo o santo. E nós podemos dizer que o Papa Francisco não ficou muito preocupado com algumas sistematizações. Ele foi da vivência, de modo que a gente sentiu a alegria do Evangelho podendo tocar num santo. Tenho certeza que será. E o primeiro milagre dele, poderia dizer, o Papa Francisco será santo, foi encabeçar o sucessor, o Leão. Então, diríamos que Leão agora tem essa responsabilidade, como foi Leão XIII, penso eu, de agora dar uma fundamentação, penso, também na perspectiva doutrinária, tem a responsabilidade agora de aprofundar ainda mais esse diálogo que o Papa Francisco começa com o mundo contemporâneo, tem agora essa missão de trazer essa herança desse influxo de pobreza, de simplicidade, antes de tudo, de atualidade do Evangelho feito pelo Papa Francisco, agora com todo o seu conhecimento de doutor em Direito Canônico, a experiência como superior de uma grande ordem dos agostinianos e também com esta pitada própria dos filhos, discípulos de Santo Agostinho, que é essa dimensão da fé. A fé que quer entender. E hoje ele falou isso exatamente na homilia dele, da necessidade de uma igreja que se mostre pela fé, pela sua santidade, que não se perca nas distrações terrenas da tecnologia, do dinheiro, da riqueza, dos luxos que o mundo oferece. Acho que já deu a primeira marca ali dele. Com certeza. Né? Ele destaca na sua homilia essa dimensão de que quando nós perdemos a fé, nós nos submetemos a tragédias, a tragédia da desidratação da dignidade humana, da perda da compaixão, da destruição das famílias. Ele citou isso na homilia de hoje, e é muito bacana quando ele coloca a dimensão da igreja como um farol, e ele fala, não farol a partir das estruturas. Não se trata, e Dom Valmor sempre insiste muito isso, não é porque a gente sabe fazer bem, não é porque a gente tem potência de realizar isto ou aquilo, mas um farol a partir desta santidade. E é bonito que a leitura hoje escolhida, a segunda leitura ali para a sua missa pró-eclésia, né, em favor da igreja, é aquela onde o apóstolo destaca que Deus nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Certamente, Papa Leão XIV é um sinal de luz, de esperança em nossa vida. Aí essa imagem que vocês estão vendo é o Papa Leão XIV antes dessa missa que ele celebrou, ele já abençoando fiéis, já tirou foto, deixou se fotografar. O Papa está se tornando pop. E aí, vamos falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo, Padre Samuel? Sobre essa importância desse Papa norte-americano podendo ser um contraponto até a Donald Trump. Vamos começar com essa provocação? Boas provocações. 12h44, a gente vai para o intervalo. Que está em Roma e conversa ao vivo com a gente. Bem-vindo de volta, Padre José. Eu queria saber do senhor como que foi sentir essa emoção aí de perto, né? E foi acompanhar a reação dos fiéis, assim. O senhor acha que o Papa Leão XIV foi aprovado pela maioria? Os fiéis saíram felizes aí? Eu tenho certeza disso. A reação na praça foi muito positiva. Alguns dizem aqui, falaram que ele também estava muito emocionado quando ele viu a multidão e viu crianças. Crianças choravam, eu vi adolescentes, né? A menina estava em prantos e outras pessoas também. Então, eu acredito que ele também ficou muito emocionado, porque, na verdade, ele é um pastor, né? Ele não é simplesmente um papa que trabalhou em escritórios, etc. É um missionário, ele lidou com as situações sofridas do povo, é missionário na América Latina, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. Padre Zé Cândido, só para a gente voltar a falar, ontem o senhor tinha dito que, né, preferiria o Parolin, mas ficou muito feliz, é claro, com o cardeal Prestes, né? Sim, superou, ou seja, eu fiquei mais feliz ainda, porque o Parolin eu gostava, mas ele é muito diplomata, gente excelente, chamavam de vice-papa, secretário de Estado, mas ele nunca teve uma experiência pastoral, enquanto que esse não é que só,
mas grande parte da vida dele foi uma experiência pastoral. E assim, no final, ele foi prefeito da Congregação dos Bispos, e aí trabalhou aqui em Roma. Então ele tem, os cardeais foram muito sensatos, sabe? E tudo indica que ele teve não somente 2/3, mas quase a maioria total dos votos dos cardeais. Ou seja, ele vai unificar uma igreja que estava em tensão, em polarização. Certamente agora a igreja vai caminhar unida, como ele pediu, inclusive, na primeira fala dele lá em São Pedro ontem. Padre Zé Cândido, mais uma vez, obrigado por toda essa disponibilidade, tanto ontem quanto hoje, por estar conosco. Um bom retorno a Belo Horizonte, viu? E curta esse momento aí, porque realmente é muito especial. 12h50. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Padre Zé Cândido. Sempre é um prazer ter o senhor aqui. Eu no intervalo, Padre Samuel, eu fiz uma provocação sobre o Leão XIV em contraponto com Trump. Trump fez campanha, queria o arcebispo de Nova York como papa. É claro, porque é muito importante para ele ter um papa norte-americano. E é importante para a igreja também ter um papa norte-americano. A gente sabe, né, que nos Estados Unidos a maioria é protestante. Esse papa norte-americano, esse papa que se contrapõe a tudo que o Trump fala. Contra imigrante, um papa americano mais latino-americano. Como é que é isso, hein? Certamente vendo já o que o Trump colocou no Twitter ou no X, já querendo capitanear um pouco, como se de alguma forma sugerindo tivesse havido uma intervenção, mas penso que o Espírito Santo deu uma rasteira, não só nele, mas em todo mundo. Penso que não foi uma escolha levada... onde se levou em conta a questão de ser um norte-americano numa relação com Donald Trump, mas entendendo que o Papa é alguém que deve ser ponte, esse é o seu nome, o Sumo Pontífice, é uma palavra do latim, quer dizer, alguém que é capaz de fazer pontes. E quando a gente vai revisando aí os twitters, parece que do então Prevost ou Prevost, o que nós vemos é que ele gosta mais de pontes do que de muros. Então, por isso que eu estou brincando, eu não acho que ele é... Hoje falou isso em inglês, inclusive, sobre as pontes. Certamente, tem insistido nas pontes, tem insistido bastante no encontro, completando-se o que é o carisma agostiniano, né? Um só coração e uma só alma. Então podemos estar assim muito tranquilos, para além de uma objeção pura e simples ao Trump, não se trata disso, de um antagonismo, mas de defendermos os valores do Evangelho. E é bom que a gente fale isso, porque o cardeal, eu vou te perguntar, mesmo pela ignorância, que a gente está com uma dificuldade, qual que é a pronúncia correta? As duas coisas servem, porque o pai dele tinha uma origem francesa, então seria Privot. Agora, se nós observamos bem, quando ele foi saudado pelo cardeal Mambert na porta da Basílica de São Pedro, foi Prevost. Então, quer dizer, é ali uma origem latina. Quem quiser ser mais francês, fala de um jeito, Privot. Quem quiser ser mais latino, fala Prevost. Então vamos no Prevost, que acho que fica mais fácil. Ele, inclusive, foi forte opositor a Alberto Fujimori. E, inclusive, durante o período que ele estava no Peru, ele foi um dos maiores denunciadores das atrocidades que levaram Fujimori à cadeia. É bom que a gente coloque isso, poste isso. Então não é uma questão pura e simples contra o Trump, essa é uma postura dele já histórica. É porque a igreja não tem que estar contra ninguém. Tem que denunciar. Vou dizer no português bem claro, não é papel da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo fazer barraco. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas a igreja tem lado, e é o lado dos pobres, é o lado dos excluídos, é o lado de todos aqueles que têm a sua dignidade desidratada, é o lado daqueles que são martirizados pela defesa daquilo que são os valores da fé, os valores da dignidade humana. Então a igreja não está contra ninguém, o Papa não está contra ninguém, só que ele está a favor de quem mais precisa, a favor daqueles que são os princípios humanos, a favor daquilo que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, nesse caminho, como aconteceu com Jesus, quando a gente caça briga com esta ou aquela autoridade política, temos que ser mártires até o fim. Por isso que o Papa estava de vermelho. Não é só porque a muxa é bonita, não. É porque tem que ser até o derramamento de sangue em nome da fidelidade ao Evangelho. Só para a gente continuar nessa história, nessa análise um pouco mais internacional, né? Tirando o campo espiritual, trazendo o Papa como um agente político, que ele também o é, né? De extrema importância. E porque Agostinho diz que a política é a forma mais autêntica de caridade. Ainda tem isso. Como agostiniano, ele tem que ser fiel ao... Exatamente. Esse Papa de duas nacionalidades, esse Papa de dois mundos, do norte norte-americano e do sul peruano, e não só um sul peruano, um sul
amazônico, um sul de contato com os povos originários. Com certeza, por isso que digo que o Espírito Santo, faço jus aqui às palavras do Padre Cândido, nos surpreendeu profundamente, porque foi muito melhor do que nós esperávamos. Porque nenhum de nós tem dúvida. Essa ponte mesmo, esses dois mundos. Da predominância norte-americana, do que significa ainda hoje os Estados Unidos. Poderio capitalista, do dinheiro. E também pela própria referência do que nós temos como ideal de felicidade. O American Dreams, que é o sonho americano, está na nossa cabeça, pela Disney, pela Hollywood, e por aí vai. Way of Life. Todo mundo quer ganhar Oscar, então quer dizer, isso está no nosso imaginário impregnado. Mas somos profundamente latinos. A experiência de uma porção da Terra, que alguns chamariam de sul global, mas que nós estamos vendo agora com a eleição desse Papa, o segundo do lado de cá, que é a Terra do Sol Nascente. Então, se estamos dizendo na perspectiva de um eixo mudando para a Ásia, do ponto de vista da geopolítica, a Igreja também está mostrando que a América sabe a que veio e está oferecendo também presentes preciosos para a Igreja. Porque, tudo bem, temos vários papas e cada um deles com seus méritos, mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado de cá? Os da América Latina estão muito bons. É um norte-americano peronomútil. Peronomútil. Padre Samuel, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu mais que uma agradeço. vez. Acho que a gente, todos nós, eu fiquei extremamente emocionado e feliz. E acho que realmente a gente vai ter um outro grande Papa, mais um. Né? Todos os são, né? Claro. Mas esse ainda fazendo nosso coração ainda ficar mais aquecido por a gente identificar nele coisas tão próximas da gente. Né, Com certeza, temos uma sede de contemporaneidade e chama muita atenção, rapidamente, com as críticas que se possa fazer à igreja, e são às vezes até pertinentes, mas os cardeais mostram que queremos uma igreja mais simples, mais acessível. Então, a eleição desse Papa demonstra que, sem abrir mão da nossa doutrina, daquilo em que cremos, nossos valores, a simplicidade de alguém que é rosto, que é afeto, que é compaixão, que é coração a coração, precisa ter um lugar especial no papado e no ministério de todos nós que somos padres, enfim, os bispos e por aí vai, e toda a igreja, evidentemente, que não se resume apenas ao clero e que se inspira em Pedro mais uma vez. Sabemos, Papa. Tem uma foto muito bonita aí, né, Milene? Isso mesmo. A Arquidiocese de BH, né, no perfil do Instagram, acabou de publicar uma foto em que o Papa Leão XIV está na companhia do Dom Valmor, do nosso arcebispo metropolitano. E isso é uma foto muito importante, né? Foi no ano de 2006, aqui em Belo Horizonte. E é honroso mesmo saber que o Papa esteve aqui, que nos conhece, né? Exatamente. É muito significativo e comentava há pouco tempo ali com o nosso amado arcebispo, que sempre demonstra um carinho muito grande pelo Papa, pela Igreja, que para nós é um motivo de enorme alegria. E essa foto, recuperada pela assessoria de comunicação, enche o nosso coração, porque não se pode pensar em Igreja Católica desvencilhado da comunhão com o bispo, que é entre nós esta presença dos apóstolos e dos bispos em comunhão com o Santo Padre. Então eu já vou pedir para você que quiser ver essa foto, acesse o Instagram da Arquidiocese de BH, @arquidiocese_de_BH. Vou repetir, Arquidiocese de BH. 12h58, tá chegando ao fim, Rede Notícias de hoje. Muito obrigado, Padre Samuel. Eu que agradeço. Saudação à nossa querida audiência. Obrigado, Milene. Obrigada, André. Obrigada, Padre Samuel. Obrigado. Agora, você que nos acompanha, fica com o Bola na Rede, com a apresentação de Júnior Brasil. Na conexão, sempre em conjunto, Rádio América, Rádio Cultura e TV Horizonte. 12h58, a gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana. Bom Fique fim com de Deus. semana. Tchau, tchau.